Pai santo, poderoso e justo, Pai de amor infinito, te adoramos, Pai, pelo que Tu és, pelo perdão e redenção de nossas vidas. A gente está junto espiritualmente, Senhor, como parte da Tua igreja que se define como nascida para adorar, unida para servir. Fica com a gente, Senhor, e recebe este culto a Ti, nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém. O encontro de Jesus com Nicodemos. Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 5 ao 8. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito.
Querido Deus e Pai que está nos céus, graças te damos por este dia que o Senhor nos concedeste, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora eu peço que o Senhor também venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para a mensagem que vai ser lida pelo nosso pastor. Que o Senhor esteja iluminando ele, para que tudo que ele for passar para nós venha bem de encontro às nossas necessidades, Senhor Deus. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, para podermos receber a Tua palavra com amor e alegria no nosso coração, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor também tem feito por nós, e que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Há um desejo no coração do ser humano de ser poderoso. Os super-heróis são exemplo disso. São seres especiais que têm superpoderes, como, por exemplo, o Superman. Tem um poder incrível, tem capacidade de enxergar as coisas atrás das paredes, tem a capacidade de voar, o poder de ouvir sons que ninguém mais consegue ouvir. Outro super-herói, o Thor, que tem um martelo mágico e lhe concede um poder especial. Assim também personagens de jogos e videogames que têm, especialmente jogos de lutas, que têm poderes, superpoderes para atingir os seus adversários. No cinema ficou famoso Harry Potter, um jovem adolescente que tem também conhecimento de formas de entrar em contato com poderes e fazer coisas acontecerem de maneira mágica. Enfim, esses são alguns exemplos de como o ser humano anseia por poder. O que nos chama atenção hoje, neste tema que queremos tratar com vocês, usar ou ser usado o poder de Deus na nossa vida, queremos buscar no texto da carta aos Efésios elementos para nós aprendermos e crescermos de maneira muito clara, muito nítida, muito profunda na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus e com o mundo. O primeiro texto gostaria de ler em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Passemos para o versículo 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Passe para o capítulo 3 da carta aos Efésios. Observe o que diz o apóstolo Paulo no versículo 14 em diante. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja
a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Capítulo 4, agora, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Passemos agora para o capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Volte para o capítulo 5, agora, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que nós temos nessa sequência de versículos, todos eles na carta aos Efésios, são ensinamentos muito propícios, oportunos, necessários para a nossa compreensão da fé e para a nossa vivência nessa relação com Deus e com os outros, com o mundo, com a vida. Primeira coisa que aprendemos nesses textos e precisamos entender com clareza é que o Espírito Santo é o poder de Deus, é a pessoa de Deus, é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus presente em nós, em seu poder. Nesse texto, primeiro capítulo, versículo 13 e 14, diz o apóstolo Paulo que todos os que creem em Jesus Cristo, o receberam como Senhor e Salvador, recebem o Espírito prometido, o Espírito da promessa. O que nós temos aqui, portanto, é a garantia de que Deus vem habitar pelo seu Espírito no coração, na vida daqueles que creem no Evangelho de Jesus. Paulo fala, portanto, que o poder de Deus em nós se faz presente através de Jesus Cristo, quando nele cremos. E a expressão de Paulo aqui é bastante enfática. Veja, no capítulo 1, verso 19, o poder de Deus opera em nós segundo a eficácia da força do seu poder. Parece uma redundância, uma repetição de ideias, mas é de fato para enfatizar que o poder eficaz de Deus Todo-Poderoso está presente e em atividade em nós que cremos em Jesus. Essa é a primeira coisa importante. O poder de Deus é a presença de Deus em nós e temos que lembrar que Ele é Deus. Não é um poder qualquer, não é o poder da natureza, não é o poder da linguagem, não é o poder da ciência, não é o poder da religião, não é o poder humano, é o poder do próprio Deus, Criador de todas as coisas, presente em nós, pelo seu Espírito. E todos quantos receberam o Evangelho de Jesus são, portanto, habitados por Deus Espírito Todo-Poderoso. Muito bem. Qual a segunda coisa que nós aprendemos importante nesse texto? Aprendemos nesses textos como é que esse poder de Deus opera, age em nós. Em outras palavras, o Espírito de Deus que habita naquele que crê, age soberanamente, opera sobrenaturalmente em nós. Como isso acontece? Em primeiro lugar, o texto diz com muita clareza que o poder de Deus em nós tem como principal objetivo nos tornar parecidos, semelhantes a Jesus Cristo. Observa que no capítulo 3, verso 17,
16 e 17, está escrito que Paulo, o apóstolo, ora a Deus, pedindo a Deus para que cada membro da igreja, cada cristão, seja fortalecido com poder por meio do Espírito Santo no interior, no coração. Para quê? Para que Cristo seja visível em nós. Diz o texto: assim habite Cristo em vossos corações. O que isso significa? Significa que todos aqueles que creem em Jesus são habitação de Cristo. Cristo vem morar, habitar permanentemente em nossas vidas. Entretanto, Paulo pede para que Cristo habite no coração daqueles que creem. Essa palavra habite tem o sentido de tornar-se claro, tornar-se visível. Deus quer fazer com que Jesus Cristo, em seu caráter, esteja presente em nós e seja visível em nós. E como que é isso? O próprio texto diz, a explicação de Paulo é a seguinte: isso acontece quando vocês estão arraigados e alicerçados em amor, para poderem entender na altura, profundidade, largura e comprimento o amor de Cristo. Ou seja, nós somos alvo do poder de Deus, habitados pelo Espírito Santo e seu poder em nós para nos tornar pessoas semelhantes a Jesus. Ou seja, o amor que há em Jesus Cristo precisa transparecer em nós, e isto é algo que Deus está fazendo. É o poder de Deus que opera em nós para nos tornar pessoas que amam como Cristo amou. Todos vão ver Cristo que habita em nós quando nós amamos da maneira como Jesus Cristo ama. O poder de Deus se aplica ao nosso coração egoísta, interesseiro, duro, autocentralizado, amante da glória e do poder para nós, quando nós somos transformados para amar do jeito que Deus em Cristo ama. Essa é a obra que Deus está fazendo em nós, pelo Espírito Santo. Ele quer nos aperfeiçoar no amor. Ele quer desenvolver em nós, dia após dia, em seu poder, o amor de Cristo. Quem não ama, não conhece a Deus, diz o apóstolo João. Essa obra Deus está fazendo em nós pelo Espírito Santo que em nós habita, vencendo as resistências do nosso coração. Paulo diz nesse texto, no capítulo 4, que o objetivo da presença do Espírito Santo na vida do seu povo é nos levar até a plenitude de Cristo, o nível de estatura, de maturidade de Jesus. O nível máximo de humanidade foi atingido por Jesus, e Deus quer que nós todos cheguemos no mesmo nível, na mesma estatura de Jesus, que é o amor. Deus nos diz nesse texto que, embora sejamos pecadores, sejamos tão falhos, tão frágeis e tão pouco agentes de amor, é possível, portanto, por causa dessa nossa natureza, das nossas teimosias, da nossa mesquinhez, é possível sermos transformados de pessoas impacientes em pessoas pacientes, de pessoas que só amam a si próprios em pessoas que amam os outros, que respeitam os outros e que nos interessamos pelo bem dos outros. Quando isso não acontece, nós produzimos uma resistência. Em outras palavras, o Deus Espírito Santo que habita em nós se permite ser resistido. Paulo diz na carta aos Efésios, aqui no capítulo 4, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Portanto, esse texto diz que é possível entristecer o Espírito Santo de Deus por nossas atitudes. Isso não significa perda do Espírito Santo. Não significa que a presença do Espírito Santo de Deus em nós é temporária e ele vai embora. Não. Mas significa sim que nós inibimos o seu poder em nós
quando nós o entristecemos com as nossas atitudes. Assim, o apóstolo Paulo nos convida a nos deixar encher pelo Espírito. Enchei-vos do Espírito, capítulo 5, versículo 18, significa isso. Coloquemos a nossa vida tal qual um copo debaixo de uma torneira que está aberta, e se nós não colocamos o nosso copo, nosso coração vazio, para ser enchido pelo Espírito Santo, ele não enche. Automaticamente não. O Espírito Santo enche a nossa vida com o seu poder para nos transformar como pessoas, à medida que nós reconhecemos as nossas limitações, dificuldades e pecados, e nos apresentamos para sermos enchidos, preenchidos, governados, controlados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, portanto, não produz automática e instantaneamente em nós a obra de Deus de nos tornar como Jesus. Se fosse assim, Deus faria também instantaneamente a sua salvação já lá no Jardim do Éden, derrotando o diabo de imediato, instantaneamente, como ele poderia fazer. Mas ele preferiu não fazer isso. Deus preferiu dar tempo, permitir que toda a história humana se desenvolvesse, se desenrolasse numa batalha, numa luta entre o reino das trevas de Satanás e o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Assim acontece também em nossa vida. Deus nos dá esse tempo de embate, de luta, de batalha entre o seu espírito e a dureza do nosso coração, os defeitos do nosso caráter, os problemas interiores que nos impedem de sermos governados plenamente por Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. Assim, nós podemos ouvir a palavra de Deus, que nos diz em Hebreus capítulo 12, Deus está operando progressivamente em nós, permitindo que haja batalhas do pecado em nós que nos prende, e por isso o apóstolo diz na carta aos Hebreus, que Deus está nos convidando para olhar firmemente para Jesus e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. De que jeito? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Dia após dia o nosso pecado nos prende, nos amarra, nos imobiliza, prejudica as nossas ações, impede o nosso desenvolvimento, impede nosso aperfeiçoamento. O poder de Deus, portanto, em nós pelo Espírito Santo é extremamente necessário para nos vencer a resistência do pecado, e você precisa desejar isso, você precisa querer a vitória sobre o pecado que habita em você. O Espírito Santo, portanto, vem ao nosso encontro com o seu poder para operar eficazmente em nós, para nos transformar em pessoas melhores, mais amorosas, como o amor de Cristo dia após dia. Em segundo lugar, o poder do Espírito Santo em nós opera eficazmente não apenas para nos transformar à imagem de Jesus, mas também para nos tornar agentes do seu poder, canais do poder de Deus, Espírito Santo, no mundo. Para quê? Para que a mesma transformação que Ele quer operar em nós e está operando em nós pelo seu Espírito, também aconteça em outras pessoas. Ou seja, Deus quer usar a cada um de nós como instrumentos do poder dEle para alcançar, com esse poder, com essa transformação do Evangelho, pessoas que também estão aprisionadas, como nós estamos e estávamos, antes de conhecer a Jesus, antes de conhecermos o poder de Deus, Espírito Santo, em nós. Não somos chamados, portanto, para usarmos o poder do Espírito Santo,
mas sim para sermos usados pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, para que ele também opere na vida de outras pessoas pelo nosso testemunho. Ou seja, pela palavra que usamos, pela palavra que transmitimos, pelo compartilhamento que fazemos, por abrir a nossa boca e a nossa vida, que são alvo do poder do Espírito Santo, a fim de que Deus, operando através de nós, também trabalhe, opere na vida das pessoas. Deus nos empodera pelo Espírito Santo, não para nós nos tornarmos senhores do poder de Deus, ao contrário, para nos tornarmos servos do poder de Deus em favor dos demais. O apóstolo Paulo fala na carta a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, verso 16, que o poder de Deus trabalha em nós, através de nosso testemunho, da palavra que dizemos. A palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. Por isso devemos dizer, compartilhar, divulgar, anunciar a palavra de Deus. Ela é o poder de Deus para transformar vidas. Assim, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês forem levados às autoridades, presos, por causa da palavra e do testemunho a meu respeito, não se preocupem com o que vocês devem dizer, porque o Espírito Santo colocará na boca de vocês aquilo que vocês devem dizer. Em outras palavras, Jesus mesmo nos diz que indo pelo mundo, alcançando e tendo contato com pessoas nas situações mais diversas, abra a sua boca para falar de Jesus, porque a palavra de Deus, tal como espada do Espírito, como lemos em Efésios 6, versículo 17, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, viva e eficaz e poderosa para produzir transformação no coração das pessoas. É essa palavra poderosa do Espírito Santo de Deus, que passando por nós e transmitida pelas nossas vidas e palavras, pode transformar outras pessoas. O Espírito Santo não é manipulado por nós, ao contrário, ele quer usar cada um de nós para sermos instrumentos do seu poder e da sua palavra para produzir as mudanças que ele, Deus, quer fazer em Cristo, nos outros e que já começou em nós. Por isso é que a palavra e a vida são duas faces da mesma ação de Deus, do mesmo poder de Deus para produzir as mudanças que o mundo tanto precisa e que Deus quer produzir no mundo. Que assim o Espírito Santo de Deus use cada um de nós poderosamente, transformando o nosso interior dia após dia, nos tornando mais próximos de Jesus, mais parecidos com Jesus, a fim de que também, testificando com esta vida transformada, através das nossas palavras, muitos outros sejam também transformados, atingidos pelo poder do Espírito Santo para glória.
Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos deu com vida, com alegria de estarmos na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome. E neste momento, Senhor, nós te agradecemos os louvores, todos os cânticos, a leitura da Tua palavra, a meditação, Senhor, que veio de encontro com as nossas necessidades, ó Pai. Dá-nos, Senhor, cada dia mais alegria de estar na Tua presença. E nesta hora, Senhor, nós suplicamos, ó Pai, a Tua graça sobre todas as famílias da nossa igreja, de todos os nossos irmãos que estão em outros países também, Senhor, te buscando, te louvando e bendizendo o Teu santo nome, ó Pai. E neste momento, Senhor, quero agradecer pelos aniversariantes deste mês, ó Pai, que o Senhor possa estar derramando bênçãos nas suas vidas e que eles possam estar agradecidos, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a cada um deles, ó Pai. E nesta hora, Senhor, eu lhe suplico também, Senhor, pelas famílias todas que estão passando por essas tristezas nos seus corações, ó Deus, com a ausência, Senhor, dos seus entes queridos, ó Pai. Dá-nos, Senhor, cada dia mais segurança em Ti, Senhor. Sabemos que Tu estás conosco. É a palavra. Estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Deus, o Pai, a redenção que há em Jesus Cristo, o Filho, e o poder do Espírito Santo esteja com você e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Nascidos para adorar, unidos para servir, amor a céu. Nascidos para adorar, unidos para servir, amor a céu. Fique. Casa. Fique. Casa. Casa.